Fala Fera, mais uma aula sobre gravitação. Vamos falar agora sobre as leis de Kepler. Bem, Kepler herda os registros do seu mestre, Tycho Brahe, e após muito estudo e trabalho, enuncia as 3 leis que descrevem o movimento planetário. As leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas de nosso sistema solar, tomando o Sol como referencial. As 3 leis de Kepler não valem apenas para o movimento dos planetas, como se acreditou durante muito tempo, mas são válidas para quaisquer corpos que gravitem em torno de outro, ou seja, que orbitem, que estejam na órbita de outro, cuja massa seja bem maior. É o caso também dos satélites artificiais e naturais, como os nossos satélites que circulam ao redor do nosso planeta. Antes de falar das leis de Kepler, precisamos conhecer uma das cônicas. As cônicas são recortes que se fazem em cones. Esse recorte horizontal é a circunferência e existem 3 recortes diagonais, a hipérbole, a parábola e a elipse. Precisamos desse conceito de elipse daqui. A elipse é uma figura geométrica que, ao invés de um centro como na circunferência, possui 2 focos. Um dos conceitos é que a distância de um foco até qualquer ponto da periferia e o outro foco é uma constante, como nós podemos ver a partir desse barbante daqui. Para construir uma elipse, você vai precisar do barbante, 2 pontos fixos e um lápis. Vamos ver a construção a partir desse vídeo. Coloquei o barbante, e a partir com o barbante totalmente esticado dos 2 lados, você vai construir a sua elipse. Essa é uma maneira mais prática para a construção. Então está aqui a elipse e aqui estão os 2 focos. Por que eu precisei aprender um pouquinho sobre elipse antes das leis de Kepler? É que a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, ela diz que toda órbita é uma elipse, onde aqui está a elipse possui 2 focos e o corpo que é orbitado, vamos ter como exemplo a Terra e o Sol. O Sol é o corpo orbitado, então ele fica em um dos focos. E o planeta que orbita vai seguir essa figura que é uma elipse. Então, a figura das órbitas sempre será uma elipse. A órbita da Terra, apesar de ser uma elipse, ela possui esses 2 focos muito próximos um do outro. Então, nós podemos considerar uma elipse com uma excentricidade tão pequena que ela se parece com um círculo. Então, a órbita da Terra e da maioria dos planetas ela é aproximadamente circular, mas ela ainda é uma elipse. Nessa órbita existem 2 pontos importantes, o afélio e o periélio. O afélio é quando a Terra passa pelo ponto mais distante do Sol e o periélio é quando a Terra passa pelo ponto mais próximo do Sol. Para você memorizar mais fácil, afélio vem de afastado. Afastado, afélio. E periélio vem de perto. Perto, periélio, periélio, perto. Tá certo? Ponto mais afastado e ponto mais perto. Não confunda esses 2 pontos. No ponto do afélio, que é o ponto mais afastado, a Terra tem uma velocidade menor. E no ponto do periélio, que é o ponto mais próximo, ela tem uma velocidade maior. Então ela é mais rápida no periélio e um pouco mais lenta no afélio. Lembrando que isso não tem nada a ver com estações do ano, tá certo? Pessoal, vamos fazer uma aplicação sobre a primeira lei de Kepler. A figura a seguir, essa figura daqui, ela representa o Sol, que está aqui no meio, e 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol. Nós temos aí Urano, Netuno e um objeto que foi recentemente descoberto, que tem nome 1996 TL66, que é esse objeto daqui. Então, Urano, Netuno e esse objeto. Note que esse objeto ele forma uma elipse bem excêntrica, ou seja, bem alargada, mas as órbitas dos planetas, apesar de serem elípticas, são elipses de pouca excentricidade, muito próximas de uma circunferência. Próxima, mas não igual. Bom, vamos às afirmativas. Primeiro, essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos da elipse. Essa é a definição da primeira lei de Kepler. As órbitas são elípticas e o corpo orbitado está em um dos focos. Então, nós temos uma afirmativa verdadeira. 2. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol.
cada um com um valor de velocidade diferente dos outros. Apesar deles terem velocidades diferentes, esse movimento não é uniforme. Nós vimos que no periélio, que é o ponto mais perto do Sol, a velocidade é maior, e no afélio, ponto mais afastado, a velocidade é menor. Então essa afirmativa é falsa. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Quem gasta menos tempo é quem tem uma órbita menor, quem está mais próximo do planeta. Então isso é verdadeiro, tá certo? Então assinale a alternativa E, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Vamos para a outra lei? A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Veja bem, vamos colocar o corpo passando por esses dois pontos aqui, ó. Entre esses dois pontos da órbita, se eu traçar essa reta, eu faço essa fatiazinha de pizza aqui, ó. Essa fatiazinha de pizza, ela tem uma área. E ele percorre essa área num determinado intervalo de tempo. Se eu pegar qualquer outro intervalo, ó, nesse outro intervalo aqui eu tenho uma outra fatiazinha de pizza. Tem uma área diferente e um tempo diferente. Mas se essas duas áreas fossem iguais, os tempos para percorrer são iguais. A razão entre a área e o tempo é constante. Se eu fizer uma área 3 e um tempo 3 aqui, eu posso dizer que em todas as órbitas, os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então eu posso fazer essa relação aqui. A razão entre a área que o planeta varre, a área dessa figura, tá? E o tempo gasto para fazer essa área, ela é uma constante. A rapidez para varrer a área, ela tem um nomezinho, é velocidade areolar. Não de auréola de santo, mas de área, areolar, tá? Então, a razão entre a área que o planeta varre pelo raio da sua órbita e o tempo gasto para varrer é uma constante. Essa é a segunda lei de Kepler, tá bom? Vamos pegar todas as áreas e a razão entre as áreas e os tempos será a mesma. Vamos fazer um problema agora. A Terra descreve uma elipse em torno do Sol, cuja área é essa daqui, ó, 6,98 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados. Acostume-se, os dados da gravitação são muito grandes, então a gente usa muita notação científica. Qual é a área varrida pelo raio que liga a Terra ao Sol entre 0 hora do dia 1º de abril até 24 horas do dia 30 de maio do mesmo ano? Então eu quero saber que área é essa. A área total eu já tenho. Eu quero saber a área varrida nesse intervalo daqui. Bom, pessoal, eu sei que a razão entre a área e tempo é constante. A área do movimento total da Terra é de 6,98 vezes 10 a 22. E o tempo em meses é igual a 12. Então são 12 meses para ela completar uma volta inteira em torno do Sol, varrendo essa área daqui. De 0 hora do dia 1º de abril, da primeira hora do dia 1º de abril até a última hora do dia 30 de maio, tenho 2 meses. Então o tempo para a área total é 12 e o tempo para a segunda área é 2. A área total foi dada e eu quero a área percorrida nesses 2 meses. Multiplicando aí, eu tenho 12 vezes a área 2, 2 vezes 6,98 é 13,96. O 12 que na esquerda multiplica, na direita ele divide. 13,96 dividido por 12 é aproximadamente 1,16. Então a área varrida pelo raio da órbita da Terra nesses 2 meses é de 1,16 vezes 10 a 22 metros quadrados, tá certo? Vamos fazer outra lei? A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Ela relaciona o período da órbita, período é o tempo para completar uma volta, tá? Ela relaciona o raio dessa órbita com o período dessa órbita. Então, a terceira lei de Kepler diz que o período, que é o tempo para completar uma volta completa ao quadrado, dividido pelo cubo do raio da órbita, é uma constante. Então, para o primeiro planeta, o período dele ao quadrado dividido pelo raio dele ao cubo é igual, para o segundo planeta, ao período dele ao quadrado dividido pelo raio da sua órbita ao
cubo, tá certo? Vamos tentar colocar isso em números. Vamos tentar fazer um problema. O período de translação de Urano em torno do Sol equivale a 84 anos terrestres. Então tá aqui, ó, período de Urano, 84 anos. Supondo o raio médio da órbita de Urano cerca de 4 vezes maior que o raio de Júpiter, ó, raio Urano 4 vezes o raio de Júpiter. Determine aproximadamente o período de translação de Júpiter expresso em anos terrestres. Então ele quer o período de Júpiter. Tá? Bom, pessoal, sabe-se que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante. Então eu posso igualar essa razão. Período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo de Júpiter igual ao de Urano. Tá? Agora vamos substituir. O período de Urano foi 84 anos. Então coloquei aqui 84 ao quadrado. O raio de Júpiter eu vou chamar de R. Porque o de Urano é 4 vezes maior. Então se eu chamar o raio de Júpiter de R, o de Urano, que é 4 vezes maior, é 4R. Tá? Agora vamos fazer essas continhas. R ao quadrado é R ao quadrado. Desculpe, R ao cubo é R ao cubo mesmo. 84 ao quadrado é 7056. 4 ao cubo é 64. R ao cubo é R ao cubo. Certo? Então vamos cortar, né? Vamos dividir. Se eu simplificar o R ao cubo dos dois lados, eu vou ficar com período ao quadrado igual a 7056 dividido por 64. Essa divisão vai dar raiz de 110,25. Por que raiz? Porque eu tenho um quadrado aqui nesse período. Então, se eu colocar a raiz dos dois lados, eu tiro o quadrado do período de Júpiter e fica aqui a raiz dessa razão, que é 110,25. A raiz disso é aproximadamente 10,25 anos. Então, o período de Urano são 84 anos, porque tem um raio 4 vezes maior, e o período de Júpiter é de 10,25 anos. Então, está aqui uma aplicação sobre a terceira lei de Kepler, que é a lei que relaciona períodos e raios das órbitas, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre gravitação. Aconselho vocês a assistir essa playlist aqui em cima, que tem todas as outras aulas, tá? Se gostou, curte, se inscreve no nosso canal para receber a notificação de vídeos novos e compartilha com a sua galera para ela assistir também, beleza? Aquele abraço.